meses, é ao longo do tempo. Na nossa análise, ela é uma tipo 4, com asa 3, instinto autopreservação dominante. E é muito legal porque quando a gente faz análise de Friends, a gente se baseou mais na teoria de asas, e não na teoria de instintos, ou no caso de subtipos, né? Estudar instintos é um negócio que é muito legal e muda completamente a forma como a gente olha para os tipos. E é um negócio que é apaixonante. Mas de todos os subtipos, estudar 4 e 6 é incrível, porque eles não seguem o padrão dos demais, né? Nem 4 nem 6. E a gente acha, principalmente o 4, o autopreservação e o social, né? Bom, se o 4 já é o diferente, você imagina se o subtipo ia ser igual, não ia ser igual, né? Mas ele acaba tendo comportamentos bem distintos do que aquilo que a gente espera de uma autopreservação. Então, não sei, você que está ouvindo a gente, se conhece teoria de instintos, mas rapidamente, o que é a teoria de instintos? É a forma como a gente reage. Então, com base numa percepção, eu tenho um comportamento reflexo que não passa por um pensamento. Fica fácil fazer a conexão com um arco reflexo da biologia que a gente estudou. Então, tem uma superfície que está quente, eu ponho a mão, no que eu ponho a mão, eu tiro a mão. Então, eu tenho um comportamento reativo, reflexo a uma percepção de calor que a minha mão teve. E assim a gente tem instintos que agem no nosso comportamento, que distorcem, de certa forma, a nossa percepção da realidade. Por quê? Porque eu não fico com a mão o tempo suficiente para saber se estava quente ou não. Eu assumo, mesmo que esteja morninho, eu assumo que aquilo está muito quente e eu tiro a mão rápido, né? Então, ele distorce a nossa percepção para mais ou para menos. E a gente, o que é a teoria de instintos? É a forma como a gente reage. Então, com base numa percepção, eu tenho um comportamento reflexo que não passa por um pensamento. Fica fácil fazer a conexão com um arco reflexo da biologia que a gente estudou. Então, tem uma superfície que está quente, eu ponho a mão, no que eu ponho a mão, eu tiro a mão. Então, eu tenho um comportamento reativo, reflexo a uma percepção de calor que a minha mão teve. E assim a gente tem instintos que agem no nosso comportamento, que distorcem, de certa forma, a nossa percepção da realidade. Por quê? Porque eu não fico com a mão o tempo suficiente para saber se estava quente ou não. Eu assumo, mesmo que esteja morninho, eu assumo que aquilo está muito quente e eu tiro a mão rápido, né? Então, ele distorce a nossa percepção para mais ou para menos, e a gente acaba reagindo muito àquilo que a gente percebe e não necessariamente à realidade. Acaba reagindo muito àquilo que a gente percebe e não necessariamente à realidade. Então, o instinto de autopreservação dominante é aquele instinto que tem um radar para perigo muito forte, né? Então, é como se ele tivesse uma sensação, porque não é um pensamento, não é um sentimento, né? Não é uma coisa que eu fico, não é como um tipo 6 que fica pensando e se, mas é uma sensação de que o perigo me ronda e que a qualquer momento a minha vida pode se findar. Então, pessoas que têm autopreservação dominante vão ter comportamentos ligados à preservação, à conservação da vida, à conservação das coisas, muito mais forte do que pessoas que não têm. Né? E quem tem autopreservação como reprimido é o oposto disso tudo que eu estou falando. Para a gente ser bem, simplificar bastante a teoria de instintos, que é algo bem extenso. Então, olha como sou esquisito falar que a Meredith é autopreservação dominante. É bem estranho. Né? Aliás, por essa definição que eu dei, daria para dizer que é o contrário, que ela teria a autopreservação como reprimido. Porque o quanto a gente vê diversas cenas, né, ela se arriscando e colocando a vida dela em risco, ela não é a do tipo corajosa. Você não vê necessariamente assim, ela não se lança. É como se simplesmente ela estivesse lá. E ela está imersa naquele risco todo, né, sem ter uma noção mais clara, talvez, que ela estava entrando numa zona de muito perigo ali. Isso acontece com 4 autopreservação. Então, o que a gente espera de preservação e de conservação da vida, para todos os subtipos, ou seja, se eu sou 1, se eu sou 2, se eu sou 3, com a autopreservação dominante, esse componente de conservação da vida, ele vai ser mais alto. Agora, para o 4, acontece um pouco diferente. Então, o que a gente vê é que, na verdade, tá tudo bem
tá tudo certo, o copo tá ficando meio cheio, tá começando a completar aquele vazio que o 4 sente. Aí o que que ele faz? É como se ele colocasse tudo a perder. Então ele vai lá e ele larga o emprego, ele vai lá e ele larga um relacionamento de muito tempo, ele vai lá e ele, enfim, faz uma coisa que coloca a vida dele em risco, ou a estabilidade financeira, ou a estabilidade amorosa, como se como o copo está ficando cheio e eu não sei viver a minha vida nessa completude, de alguma maneira eu tenho que dar um jeito do copo ficar vazio de novo, inconscientemente. E no caso do autopreservação, do 4 autopreservação, ele faz isso se colocando em risco. Então, ele vai ter todos os componentes de preservação da vida que eu citei. Porém, na hora que está tudo calmo e tranquilo e que parece que está tudo bem, vem e ele se coloca inconscientemente em risco. É até uma coisa que a gente costuma falar que, assim, é como se na inveja, né, que é a paixão do tipo 4, ele quisesse colocar Deus à prova. Deus, o universo, o mundo, chame do nome que você quiser. Então não tem esse negócio que, ai, todo mundo é protegido, Deus protege todo mundo. Será que ele me protege como ele protege todo mundo? Então, inconscientemente, ele se coloca numa situação para ele ver se de fato ele vai ser protegido como os outros. E aí a gente acaba vendo o 4 autopreservação como talvez um dos que mais coloque a sua vida em risco, considerando os 3 subtipos de 4. Isso um pouquinho de Meredith Grey. E aí o que sustenta a nossa análise? Meredith como 4, Asa 3, autopreservação. Bom, do autopreservação foi o que você falou, né? Eu acho que tem várias cenas que ela faz esse auto-boicote, né? E o 4 autopreservação, ele também ele não fala muito da dor que ele sente, né? É um 4 que sofre sozinho, né? Sofre calado. Ao contrário dos outros que eles se lamentam mais, eles colocam outras pessoas no discurso. Tem a questão da vitimização do 4, que para o autopreservação isso não é tão evidente para os outros. Ele até se sente vítima, mas ele não é do tipo que compartilha, que divide isso com as pessoas, como a gente pegar um social, por exemplo, que é uma característica bem marcante. Então sofre mais calado, né? E eu acho que tem N cenas dela. Então, a gente vai dar spoiler, né? Eu acho que não tem jeito, aí a gente tem que dar spoiler. Eu acho que a maior cena que mostra esse sofrimento dela, que sem compartilhar com ninguém, é a morte do McDreamy, né? Ele morre, Bia. Olha, eu tomei esse spoiler antes de assistir. Mas isso é 11ª temporada, a gente tá na 16ª, podemos falar, né? Acho que podemos, estamos perdoados. Estamos perdoadas. Eu acho que é uma das cenas mais emblemáticas, assim, né? Dos episódios, né? Mais emblemáticos de toda a série. E ela chegando no. Você fala muito isso, né? Dela chegando no hospital, dela com os filhos, dela segurando tudo ali para ela, né? Não deixando transparecer. E depois o isolamento dela, né? Total, que ela some, né? Então, É uma sensação como se ela tivesse que suportar tudo aquilo sozinha. E assim, tantos amigos, a família, a própria irmã do a Derek, Amy, e ela não envolve absolutamente ninguém. É como se fosse aquele fosse o fardo dela. E ela uhum, tivesse que arcar com tudo aquilo sozinha. Desde as uhum, questões práticas até como que ela conta para os filhos, né, que ela leva os filhos juntos e como ela vai contar e como que ela vai se recuperar disso sozinha. Como se ninguém tivesse nada a ver com o sofrimento dela. Tipo, eu vim para o mundo assim e assim eu tenho que suportar a minha vida. Ninguém tem nada a ver com o peso que eu carrego nas minhas costas. Então eu vou dar um jeito nisso sozinha.
Eu acho que essa é uma marca muito forte dela durante todo o seriado. Durante todo o seriado. Você vê, assim, que ela é extremamente sofrida desde a infância, né? Uhum. E ela... É como se ela tivesse que carregar aquilo a vida toda. E ela não vai ficar descontando nos outros, ou ela não vai ficar se justificando, né, as coisas que ela faz ou que não faz na vida pela história que ela tem, mas ela carrega. Uhum. Se tem uma coisa que não dá para falar, principalmente nas primeiras temporadas, que até os colegas dizem isso dela, né? Tipo, ela nunca foi a feliz. Não. Não dá para dizer, apesar dela ser brilhante, ter uma mãe brilhante, uma cirurgia brilhante, dela ter conquistado tudo que ela conquistou, uma característica que você não diria até hoje é que ela é uma pessoa feliz. Apesar dela ter momentos extremamente felizes, né, com algumas coisas que acontecem aí durante a temporada. Uhum. Mas é tanto sofrimento que ela carrega dentro dela de tudo que aconteceu na vida e que ela não compartilha, que ela até parece uma pessoa mais fria, ela parece uma pessoa mais distante. E eu acho que é justamente para não deixar, para não fazer com que ela divida esse fardo dela com as outras pessoas. Eu acho também que foi por isso que ela demorou tanto tempo para se entregar na relação com o Derek. É verdade. Uma coisa meio sombria, né? Uma coisa meio dark mesmo. É, ela é bem intensa, né? Ela é bem. Inclusive, assim, uma outra cena que é muito famosa e que tem a ver com esse negócio de se jogar pro perigo, né? Aquela cena que ela quase se afoga. Que ela se afoga, né? Ela se afoga. Ela se afoga. Ela literalmente ela para de lutar pela vida. Uhum, A sim. queda dela ali, né, foi não intencional. Ela caiu porque ela estava tentando salvar um paciente. Ela acaba caindo não sei se é um lago, é um rio, o que que é aquilo, um oceano, sei lá. Não Ela sei. acaba caindo ali no gelo, vamos chamar de gelo, no gelo. Aham. Mas você percebe o momento que ela para de lutar pela vida dela. Sim. É como se fosse assim, desistir, né? Não quero mais. E demorou, e aí em toda a cena, né, de quando ela tá né, nesse espaço entre a vida e a morte, demora para ela cair na real e ela assumir que na verdade de um acidente que aconteceu, ela deixou de lutar pela vida dela. Sim. E é uma cena que é bem pesada, é bem É peso. pesada. Eu, Agora, eu, pode falar. eu gosto muito, muito, muito do discurso que o Jackson faz dela. Muito. E assim, me emociona toda vez que eu vejo essa cena. Porque eu acho que ele consegue traduzir, é uma descrição de quatro autopreservação, para mim, única, e que não poderia ter sido melhor escrita, assim, com a sensibilidade, com... E eu acho que ele representa tanto ela, né? Eu quero ler um pedacinho do discurso. A gente fez até uma alteraçãozinha aqui no discurso para não falar que o Derek morreu quando a gente publicou isso. Mas já que já falamos que o Derek morreu, entenda que o que está falando de perdas aqui, estamos falando disso, tá? Ah, Teve mais algumas perdas importantes de Meredith além dele, mas vamos parar por aí, senão a gente vai dar muito spoiler. O discurso dele fala mais ou menos assim, ó. Só contextualizando, né? É quando ela ganhou o prêmio e ela não pôde, aliás, não é que ela não pôde, ela optou por não ir receber o prêmio porque ela estava trabalhando e chegou um caso de última hora. E o Jackson vai receber por ela, então ele faz esse discurso em homenagem a ela. Então ele diz assim: a Dr. Gray já sofreu mais perdas em sua vida do que a maioria de nós julga ser justo. A coisa mais incrível a respeito de Meredith, no entanto, é que ela pega toda essa dor, toda essa perda e ela transforma em motivação. Motivação para salvar vidas, para melhorar as coisas. E apesar de tudo que ela perdeu, ela continua encontrando alegria em seu trabalho como cirurgiã, como professora e como mãe. E isso é uma outra característica que é muito forte no 4 autopreservação. A gente ainda está colocando ela aqui como um 4 asa 3, porque tem algo de competição
forte nela. Mas o 4, autopreservação, é o que consegue pegar a tristeza e a comparação, e no que se acha diferente do outro ou pior que o outro, ela transforma isso numa meta para realização. Então, diferente de um 4 social, por exemplo, que entra numa lamentação maior, ou de um sexual que nessa comparação aparece a raiva, e aí pode vir eu destruo você primeiro do que você ganha de mim. No 4 autopreservação, isso vira uma orientação para a meta, uma orientação para fazer. E a gente vê que ela faz isso brilhantemente. Com certeza. Tirando quando ela pede para apontarem a arma para a cabeça dela. Fala assim, não, tira a arma dele, aponta para mim, aponta para mim. Tipo, eu posso colocar tudo a perder, mas ele não. Sim. Então é mais uma coisa dessa parte de oscilar entre preservar a vida, né, e se jogar contra, né? Tem essa cena da arma, quando a Cristina tá operando o Derek, né? Aliás, eu acho esse final de temporada muito muito pesado, como se o que aconteceu com o cara, para o cara chegar nesse ponto de entrar com a arma no hospital e fazer tudo isso, também acho que é mais algumas reflexões que Grace nos traz, né? E fala, pode falar. E todo o 4, né, carrega dentro de si um grande sentimento de abandono. A gente vê histórias ou de fato de abandono ou de sensação, né? De se sentir abandonado. E isso nas cenas dela de infância é muito claro o quanto ela se sente à parte das situações, o quanto ela se sente abandonada. Aquela cena do carrossel, onde ela tá só olhando, é como se ela nem existisse naquela cena, né? Tá tudo acontecendo e ela tá ali parada como se ela tivesse a parte de tudo aquilo que tá acontecendo. Como se ela não fosse importante. Como se ela não fosse importante. E você vê que essa coisa de carregar o fardo, desde muito pequena aparece isso nela, né? Nas cenas que a cena que a mãe dela tenta se matar, por exemplo, você vê assim, uma criança tão pequena com um ursinho de pelúcia, né? Ela era muito pequena ali naquela cena. Ela pega o telefone, disca, ela não tem uma reação emocional, minha mãe precisa de ajuda. Uhum. Então, é uma cena que é pesada, é como se fosse um pequeno adulto cumprindo com aquele fardo que ela tem sem poder ser criança. E, aliás, isso é uma outra coisa que é muito forte, né? Quando você vê as histórias dela, parece que ela nunca pôde ser criança. É verdade. Ela sempre teve que ser responsável por si, ela sempre teve que cuidar da mãe dela, ela não podia Ela deixar sempre estava no hospital, junto com a mãe dela, enquanto a mãe dela trabalhava, né? Não tinha muito e uma. sempre como secundária. Sim, Mas nunca tendo uma importância central ali naquela cena. exatamente. E do que as pessoas disseram, Bia? A gente teve 3, 8, 5. O que você acha? Eu acho que assim, a maioria disse 4, né? Depois falaram do tipo 3 e do tipo 1, que eu acredito que deva ser porque ela é brilhante, né? E ela tem essa questão da competição, e ela compete muito ali entre ela e o Derek mesmo, né? Ela com a Cristina. E então eu acho que tem muito isso, mas eu acho que não é o principal dela. É por isso que a gente até colocou o 4 asa 3, né? Então tem um pouco da competição, e o 4, que nem você falou, do autopreservação também tem um pouco de competição, mas não vejo ela querendo como motivação de ser a melhor ou de fazer tudo perfeito. É mais de se sentir diferente mesmo, de ser única, de ser Uhum. especial naquilo, de tudo que ela faz, né? E Extraordinária. extraordinária. E, e o pessoal colocou, então, até colocaram tipo 5, talvez por todo esse brilhantismo que ela tem, né, dentro da medicina.
E o tipo 8, que falaram também, eu acho que é porque ela fala na lata, né? Ela fala e assim, para defender quem ela acredita, com quem ela gosta, com unhas e dentes, e não tá nem aí, fala o que pensa, né? Mas eu acho que eu acho que não é que ela quer se sentir no poder, né? Não é que ela tem essa coisa Acho. do 8 de. Não vejo ela como um tipo 8, não. Eu acho que é só questão dela falar mais direta. Mas eu acho que, assim, o 4 social é o que tem um pouco mais de dificuldade com esse ponto. Então, não vale tanto o que eu vou dizer para o 4 social, mas, no geral, os 4, eles são muito autênticos. Eles falam, de fato, aquilo que eles pensam, eles têm... O filtro deles é muito pequeno, muito curto. Então, é muito... Nesse sentido, talvez, de autenticidade, os 4 e os 8 se pareçam bastante. Uhum, Né? é, Não é falsidade, porque acho que qualquer pessoa pode ser falsa, né? Os tipos não são mais ou menos falsos, mas não tem essa coisa política, vamos dizer assim. São os dois tipos talvez menos políticos de todos, né? Que é certo. assim, diz aquilo que tem que dizer e às vezes se magoar alguém, paciência, né? Não foi a intenção. Muito bem.